Amém. Boa noite, graça e paz de Jesus sobre o teu coração. Você que nos assiste pela internet, receba de Deus nessa noite. Creio que o Senhor falou através das canções e vai seguir falando aqui através da sua palavra. Eu refletindo nesse momento aqui, nesse tempo aqui de hoje, na palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu pensei num título, para essa palavra. E o título que me veio ao coração foi uma pergunta, Maldito ou bendito? Interessante que nesse tempo que a gente vê sendo pregado o evangelho da prosperidade, um evangelho onde o homem é o centro, onde tudo gira em torno do homem, a gente às vezes até se esquece que a Bíblia, dependendo das nossas atitudes, dependendo da nossa postura, Deus pode nos dar uma classificação de maldito. É lógico que todos nós queremos ser benditos, todos nós queremos receber aquilo que Deus tem para nós, mas é verdade que a gente pode ser classificado também, num determinado momento da nossa vida, como maldito. E, baseado nisso, eu queria abrir a palavra em Jeremias 17, nós vamos testificar essas coisas que eu falei até aqui. Jeremias 17, do versículo 5 ao versículo 8. A palavra diz assim, Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então esse texto que nós lemos testifica aquilo que eu falei aqui. Nós podemos ser malditos ou podemos ser benditos no Senhor, dependendo da nossa postura, dependendo de como a gente anda, daquilo que a gente faz. E interessante que a parte A desse versículo 5 aqui, diz que, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Durante muito tempo da minha vida, eu creio que muitas pessoas pensaram assim, pode ter gente que ainda pense até hoje, quando a gente lê esse texto, pensa que maldito é o homem que confia na outra pessoa. Maldito é aquele que confia no outro homem. Mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz que maldito é o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, maldito é aquele quem faz da carne mortal o seu braço. Ou seja, aquele que confia nele mesmo, aquele que é cheio de si, aquele que é orgulhoso. Esse é maldito, o homem que faz da carne o seu braço. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas às vezes a gente conversa com algumas pessoas, eu chamo de sabe-tudo, são os sabe-tudos, que na verdade a pessoa, você está aconselhando ela, você está dando um conselho a ela, e ela começa a retrucar, dizer que isso não vai dar certo, não, eu conheço essa pessoa, isso não pode ser assim. Eu lembro de Naamã, Naamã, quando estava leproso, ele foi até o profeta Eliseu, e o profeta mandou ele mergulhar no Rio Jordão. E Naamã falou se em Damasco não haveria rios melhores do que o Rio Jordão. Então eu penso que tem gente que quando a gente vai dar um conselho, quando a gente vai falar, a pessoa faz igual a Naamã, prefere ir mergulhar em Damasco do que mergulhar no Rio Jordão
para ser curado. Então, quando a palavra fala, maldito o homem que confia na sua carne, é o homem que confia no seu braço, é o homem que confia nele mesmo, é o homem que é fechado aos conselhos, aos pareceres de Deus sobre a vida dele. E também, outra característica de alguém que confia no seu braço, é aquele homem e aquela mulher que satisfaz os desejos da carne. Todo aquele que satisfaz os desejos da carne é alguém que confia no seu braço, é alguém que não está pronto a morrer, é alguém que não está pronto a carregar a sua cruz. A palavra diz que o grão de trigo, quando cai na terra e morre, ele dá fruto. Então a nossa vida no reino de Deus, a nossa vida de busca ao Senhor, exige morte, exige sacrifício. Nós precisamos fazer aquilo que Jesus mandou, tomar a cruz e seguir a Jesus. Hoje de manhã, eu tive com alguns irmãos, nós tivemos um tempo de oração muito bom, e na verdade eu estava pensando nessas coisas. Um domingo de manhã, normalmente a maioria das pessoas, nós trabalhamos a semana inteira, um domingo de manhã, que às vezes um dia que você pode dormir até mais tarde, mas hoje nós levantamos 8 horas da manhã para estar junto, para tomar um café e para orar, para clamar ao Senhor. Então isso é morte, isso é sacrifício, isso é renúncia da carne. Ninguém acorda um domingo, 8 horas da manhã, para orar, feliz da vida, adorando, louvando ao Senhor assim, de todo o coração, mas nós precisamos exercer isso, nós precisamos mortificar a nossa carne, nos alegrar no Senhor, ter prazer de estar com o Senhor, ter prazer de estar com Deus. Isso é morte, isso é sacrifício, de estar junto, de renunciar, de buscar realmente não satisfazer os desejos da nossa carne, mas agradar o Senhor com nossos atos, com nossos gestos e com as nossas atitudes. Outro ponto, que nesse versículo 5, ele destaca também que maldito é o homem, que confia no seu próprio braço e aparta o seu coração do Senhor. Quer dizer, apartar o coração de Deus é não ter comunhão com Ele, é não ter intimidade, é não ter uma vida devocional, é não orar, não ler a palavra. Aquele que faz da carne o seu braço e aparta o coração do Senhor, a Bíblia classifica como maldito, a palavra de Deus classifica como maldito. Alguém que não está disposto à comunhão, alguém que não está disposto a estar junto, alguém que prefere andar sozinho, viver sozinho, a palavra classifica essa pessoa como maldita. A nossa comunhão, ela tem que ser vertical com Deus, Nós precisamos ter comunhão com Deus, mas precisamos de uma comunhão horizontal, precisamos de uma comunhão de um com os outros. Se nós não fazemos isso, o nosso coração está apartado do Senhor. Se a gente não se dá para comunhão com Deus, para uma vida devocional, se a gente não se dá para comunhão, se a gente prefere andar sozinho, se a gente não tem companheiros, não tem parceiro, onde possamos abrir o nosso coração, falar daquilo que a gente pensa, na verdade, o nosso coração está afastado do Senhor. A divindade é um ser relacional, é Deus, Pai e Espírito Santo. Na verdade, quando Deus criou o homem, Ele declarou, não é bom que o homem ande só. Então, na verdade, aquele que se aparta da comunhão, aquele que anda sozinho, aquele que não tem vida devocional, ele está com o coração apartado do Senhor. E, na verdade, isso traz consequências para nossas vidas. Quando a gente faz da carne mortal o braço, quando a gente realmente aparta o nosso coração do Senhor, isso traz consequências para nossas vidas. O versículo 6 que nós lemos diz assim, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Aquele que faz da carne o mortal, o seu braço, aquele que aparta o coração do Senhor, quais são as consequências? Primeiro, a palavra diz que se torna um arbusto solitário no deserto. Pessoas que, mesmo juntas, estão só. Sei se você conhece alguém assim, mas a gente vê pessoas que, às vezes, no meio do povo, no meio da multidão, ou num grupo pequeno,
mesmo estando juntas, elas estão só. Eu já conversei com pessoas, né, que passam anos na vida da igreja e não têm amigos. Eu fico imaginando como isso pode acontecer. A pessoa passar anos congregando, estando junto, reunindo, participando do grupo caseiro e chegar, sei lá, ao longo de 5, 10, 15 anos e ver que não tem um amigo. São pessoas solitárias, são como esse arbusto solitário no deserto. São pessoas que mesmo juntas estão só. Pessoas que às vezes não se deixam tocar, pessoas que não se dão por relacionamento, acabam colhendo essas consequências. Outro ponto que diz aqui, não verá quando vier o bem. Eu achei muito interessante essa expressão dessa consequência, daquele que faz da carne mortal o seu braço, daquele que aparta o seu coração do Senhor. Uma das consequências é que não verá quando vier o bem. O significado, né, a palavra verá, ela tem vários significados, mas eu queria destacar 3 significados dessa palavra. Verá significa presenciará, testemunhará e enxergará, entre outros significados, mas significa também presenciará, testemunhará e enxergará. Então, o que a palavra está dizendo aqui, não presenciará quando vier o bem, não testemunhará quando vier o bem, não enxergará quando vier o bem. Ou seja, nós temos sonhos, nós temos desejo, nós temos anseio, mas aquele que anda na força do braço, aquele que aparta o coração do Senhor, ele não presenciará, não testemunhará e não enxergará quando o bem vier. Aquele emprego, aquele casamento, aquele ministério, aquela cura, aquela conversão do ente querido, a pessoa que anda na força do braço e aparta o coração do Senhor, não testemunhará quando vier esse bem. É isso que a palavra está dizendo. Essa é uma das consequências daquele que anda na força do braço, daquele que aparta o coração do Senhor. E a última consequência, que diz aqui a palavra, diz que morará nos lugares secos, terra salgada e inabitável. Se você permanece no deserto, é porque faz da carne o seu braço e se apartou do Senhor. O deserto na nossa vida tem que ser um lugar de passagem. A palavra diz aqui que o homem que anda na força do braço, que aparta o seu coração do Senhor, ele morará nos lugares secos, terra salgada e inabitável. Ou seja, vai morar no deserto. E, na verdade, essa permanência no deserto é porque nós estamos fazendo da carne o braço e estamos se apartando do Senhor. Aquele que vive uma vida constantemente no deserto é porque anda na força do braço e tem se apartado do Senhor. Mas, graças a Deus, pela palavra de Deus, nós classificamos aqui a pessoa que é considerada maldita pelo Senhor, se anda na força do braço ou se aparta no Senhor, mas Deus também nos ensina, nos dá a classificação de quem é bendito, aqueles que são benditos. E é isso que a palavra fala aqui, a partir do versículo 7. Vou ler o versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, quer ser bendito? Confia e espera no Senhor. Descansa no Senhor, não anda ansioso, não olha para as circunstâncias. A gente está vivendo um tempo que a gente liga a televisão, é só notícia ruim, é só desgraça, pandemia, 200 mil mortos, mas aquele que é bendito não olha para as circunstâncias, ele confia e espera no Senhor. Nós, domingo passado, tivemos o privilégio de ouvir aqui o testemunho do Fonseca. E eu creio que eu, como todos aqueles que ouviram esse testemunho ao vivo ou pela internet, que ele está no canal do Proid na internet, eu tenho certeza que todos que já ouviram esse testemunho ficaram muito impactados. Alguém que, exatamente há 10 dias atrás, que ele esteve aqui
no dia 17 de janeiro. No dia 7 de janeiro, ele estava sepultando sua esposa. Alguém que 10 dias depois vem aqui, vem servir a igreja aqui em Cabo Frio e dá esse testemunho, que não está olhando para as circunstâncias. Alguém que por dentro, é lógico, devia estar sentindo a dor da perda de uma pessoa de tantos anos, uma companheira de tantos anos, mas ele não estava olhando para as circunstâncias, ele não estava olhando para as adversidades. Sinal de um homem bendito, um homem que confia e espera no Senhor. Eu lembro que ele chegou a declarar aqui na palavra que ele sabia que a obra que Deus começou na vida dele, ele ainda ia terminar. Ou seja, mesmo sem a companheira, mesmo sem a parceira dele do lado, mas ele ainda tinha muita coisa para fazer do Senhor. Na verdade, eu não sei quantos de nós, numa situação dessa, não iríamos nos desesperar, não iríamos até entrar em crise, querer abandonar a obra de Deus, questionar Deus por que da partida da esposa, mas aquele que confia, aquele que espera no Senhor, ele não olha para as circunstâncias. Bom, quais as consequências daquele que confia e espera no Senhor? Daquele que a Bíblia, a palavra de Deus, classifica como bendito. Versículo 8 diz assim, porque é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Essas são as consequências do homem que confia e espera no Senhor. Essa é a consequência do homem que não anda na força do seu braço, no homem que não aparta o coração do Senhor, o homem e a mulher que vivem confiando e esperando no Senhor. Na verdade, a palavra diz, primeiro, que é como árvore plantada junto às águas, ou seja, não receia quando vem o calor. Nós estamos no calor da pandemia, né? As notícias que chegam aí todo dia, já veio notícia de segunda onda, você liga a televisão, é só aumentando o número de mortes, número de casos. Então nós, quase um ano depois, nós ainda estamos no calor da pandemia. Mas a palavra diz que aquele que confia, aquele que espera no Senhor, o homem bendito, a mulher bendita, não receia quando vem o calor, porque o calor é inevitável, amado. A palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Isso é o que Jesus declara. Então, na verdade, nós não devemos esperar refresco. O calor, ele vem sobre a vida de todos nós. Nesse último ano, o calor veio sobre o mundo, sobre toda a sociedade, sobre todas as nações, através dessa pandemia. Mas aqueles que confiam, aqueles que esperam no Senhor, eles não receiam. Eu já citei aqui outras vezes, mas vale a pena lembrar hoje de novo, durante a pandemia, quando eu tive Covid, eu chamo de testemunho, que é um testemunho triste. Graças a Deus, foi por um período curto, mas durante a enfermidade, durante o Covid, eu receei, eu tive medo de morrer. E eu fui consolado pela palavra, já falei isso aqui, pela palavra do irmão, aquele salmo que diz que os nossos dias estão determinados na terra. Então a gente não vai antes, nem vai depois. Nós temos um testemunho forte aí, eu já vi até no YouTube ali, que ele está assistindo a gente, que é o Velbert, que teve internado, mas já voltou para casa. Então, os nossos dias aqui na terra, eles estão determinados para o Senhor. Mas, como a gente é humano, como a gente é carne, eu tive um período da minha vida que eu realmente tive medo de morrer. Mas, na verdade, foi um período curto, graças a Deus, depois da palavra desse irmão, eu recobrei o ânimo e concebi essa palavra, que os nossos dias aqui na terra estão determinados. Então, aquele que espera, aquele que confia no Senhor, em meio ao calor, ele não receia. Outro
ponto que a palavra diz aqui, cita, é que no ano da sequidão não se perturba. Nós estamos no ano da sequidão. Nós saímos, 2020 foi um ano de sequidão, 2021 nós entramos nessa sequidão que é a pandemia. Mas a palavra diz que no ano da sequidão não se perturba, ou seja, aquele que confia, aquele que espera no Senhor, mesmo no ano da sequidão, não se perturba. Mas quanta gente nós vemos hoje perturbada pelas notícias na televisão. Quanta gente que tem se desesperado, tem perdido a fé, tem desanimado, tem esmorecido pelas notícias que vêm nas mídias, principalmente na televisão. E a palavra diz que no ano da sequidão, no ano do sofrimento, no ano que a gente passa por adversidades, a palavra diz que aquele que confia e espera no Senhor não se perturba. Nós precisamos confiar, nós precisamos esperar no Senhor, nós não devemos ter medo, nós não devemos nos perturbar, nós devemos depositar a nossa confiança totalmente no Senhor. E, terminando, a palavra diz que não deixa de dar fruto. Eu creio que essa aqui é a cereja do bolo daqueles que confiam e daqueles que esperam no Senhor. Além de não ter medo, além de não se perturbar, além de ser árvore plantada junto às águas, não deixa de dar fruto. Mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio ao caos, à adversidade, aquele que confia e espera no Senhor, ele não deixa de dar fruto. Eu lembro de uma ministração do Franco entre nós, em que o Franco citou 3 tipos de frutos que nós devemos dar. O fruto em nós, que é uma vida devocional, é uma vida de comunhão, de intimidade com Deus. O fruto entre nós, que é um fruto de relacionamento fraternal, de comunhão, de amizade, de abertura de coração. Esse fruto em nós e entre nós, que consequentemente vai gerar o fruto através de nós, que são as vidas que vão se render a Jesus através da nossa vida. Então, na verdade, alguém que confia, espera no Senhor, é alguém que não receia, é alguém que não se perturba e é alguém que não deixa de dar fruto. Mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às circunstâncias adversas, ele segue, dando fruto nele mesmo, entre nós e através de nós. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Eu iniciei aqui falando que a Bíblia dá 2 classificações a nós, Ou nós podemos ser malditos, ou podemos ser benditos. Depende das nossas atitudes. Se você hoje está com medo, está perturbado, está sem dar fruto, na verdade é porque você não está confiando nem esperando no Senhor. Se você se encontra nesse quadro de medo, perturbado e sem dar fruto, é porque você não está confiando nem esperando no Senhor. E se você não confia, se você não espera no Senhor, na verdade você está andando na força do teu braço, e o teu coração já se apartou de Deus. A opção de nós sermos malditos ou benditos é a nossa. Deus apresenta aqui 2 condições nessa palavra, de nós sermos malditos ou de sermos benditos. Agora, a opção, a escolha, por que caminho a gente vai seguir? Se é o caminho da maldição, de ser maldito, ou se é o caminho das bem-aventuranças, o caminho de ser bendito, essa opção é nossa. Quando eu estava refletindo nessa palavra, no versículo 8, vou voltar nele aqui rapidinho, a parte A dele diz assim: porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Na verdade, essa classificação aqui, Deus está dando ao homem bendito, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E
eu meditando nessa canção, nessa palavra, eu lembrei de uma canção. Eu lembrei de uma canção que diz que ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. E eu queria fazer dessa canção a nossa oração nessa noite. Eu pedi os irmãos da música aqui para tocar essa canção hoje, porque eu creio que tem pessoas que estão nos assistindo hoje, tem pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo nessa noite, ou que vão nos ver depois, mas que possam se encontrar desse jeito, possam se encontrar, como a palavra diz, aqueles que andam na força do braço, ou aqueles que têm se apartado do Senhor. Na verdade, você pode olhar para a tua vida hoje, você pode se sentir um arbusto solitário no deserto, você pode não ver quando o bem vier, você pode estar morando nos lugares secos, na terra salgada e inabitável, mas essa canção diz que ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. E eu quero declarar isso hoje, nessa noite, sobre a tua vida. Se você se encontra nesse deserto, se você se encontra em lugares secos, eu quero profetizar isso sobre você. Eu quero profetizar para que você não receie, para que você não se perturbe e para que você volte a dar fruto, porque essa é a promessa que o Senhor tem para nós. Nós vamos ouvir essa canção, vamos cantar junto. Eu queria pedir a você que está em casa, que você cante, que você profetize isso. Se você está perto de uma pessoa aí que você sabe que ela está passando por um deserto, sabe que ela tem andado na força do braço, sabe que ela tem se afastou o seu coração do Senhor, profetiza sobre ela a esperança para o perdido, a esperança, Deus, para aqueles que estão sem esperança, a esperança, Deus, de uma nova vida, a esperança de novos frutos. Por isso nós clamamos a Ti nessa noite, ó Deus, por todos aqueles que estão ouvindo e todos aqueles que ainda verão essa palavra, ó Deus, que eles possam ser renovados por Ti, que eles possam realmente florescer, como essa canção diz, ao cheiro das águas, a água viva que é o Senhor, que essas pessoas possam florescer em nome de Jesus e possam dar frutos, Pai. Tira, Pai, toda falta de esperança, toca no coração deles, daqueles que têm andado na força do seu braço, daqueles que se apartaram de Ti, e leva eles, ó Deus, a se aproximar do Senhor, a confiar, a esperar no Senhor, Deus, para que eles não receiem, para que eles não se perturbem e para que eles venham a dar fruto, Pai. Que essa palavra possa tocar, ó Deus, no coração daqueles que estão assistindo nessa noite e daqueles que ainda vão assistir, Pai, em nome de Jesus. Queremos ser achados por Ti como benditos, queremos ouvir a declaração: vinde a mim, benditos do meu Pai, em nome de Jesus. Que seja assim, Pai, sobre a vida de cada um que está sendo alcançado por essa palavra nessa noite, Deus. Nós profetizamos, Deus, uma vida de confiança, uma vida de esperança no Senhor, uma vida que não olha para as circunstâncias, que não olha para as adversidades, que não olha para o momento que nós estamos passando, mas vidas que confiem plenamente no Senhor, para que venham a dar frutos, para que venham realmente a renascer, Pai, em nome de Jesus. Amém.